Vem sobre mim, Senhor. Essa é a minha oração. Mas eu tenho muita gratidão ao meu Deus, que, apesar de todas as minhas inseguranças, Ele ainda assim quer me usar de alguma forma. E esse culto que estamos prestando a Ele nessa noite, ele surgiu em nossos corações dia 8 de fevereiro. Eu falei com Marta, dia 8 de fevereiro, e a gente começou a pensar sobre isso, e o pastor da igreja me convidou para falar. Desde esse dia, eu estou brigando com ele. Com ele não, com ele. Desde esse dia eu estou pedindo a ele, Senhor, me ajude e me diga o que é que eu vou falar. Mais uma vez, a gente estava aqui na igreja e nós aprendemos sobre o silêncio de Deus. E Deus fez silêncio comigo. E sempre que eu acordava pela madrugada, que são muitas vezes, eu pedia a Ele, Senhor, me diga, por favor, o que é que eu vou falar? Me dê um texto. E Deus sabe da minha ansiedade, do meu desejo de antecipadamente fazer todas as coisas. E Ele aí me deu o texto da segunda para terça. Agora. E de madrugada, quando eu estava dizendo, eu digo, vai chegar a hora e eu vou ter que dizer, infelizmente, arranja outra pessoa, porque eu não sei o que dizer. Mas o Senhor, em sua misericórdia, me deu claramente um texto. Uma história tão conhecida. Um texto tão pregado, tão falado, mas eu somente quero obedecer. O texto é o texto de Atos. Eu gostaria que você ficasse com a sua Bíblia aberta, ou o seu celular no texto de Atos, no capítulo 16, os versos de 11 a 15, aquela história conhecida de Lídia. Antes de lermos o texto, enquanto você procura aí, eu queria fazer algumas considerações, né? Na hora que eu percebi qual era o texto, eu pensei logo, poxa vida, apóstolo Paulo, dia de mulher, mas a gente precisa entender que o apóstolo Paulo ele é acusado de ter um entendimento equivocado sobre a importância da mulher na comunidade cristã, mas se a gente olhar bem direitinho, o apóstolo Paulo, ele deu abertura à mulher, ele fala sobre mulher, ele foi ajudado por mulheres, ele teve o seu ministério abençoado. E a Bíblia está recheada de textos do apóstolo Paulo falando e reconhecendo o valor das mulheres. Se você abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios 16, 19, você vai ouvir o apóstolo Paulo falando sobre Priscila. A Bíblia diz assim, verso 19, as igrejas da província da Ásia mandam saudações. Também Áquila e Priscila mandam cordiais saudações no Senhor, juntamente com a igreja que se reúne na casa deles. O apóstolo Paulo poderia ter dito somente Áquila, mas ele viu a importância de Priscila. E ele disse, Áquila e Priscila, a igreja que se reúne na casa deles. Se você abrir em Colossenses 4,15, você vai ler, saúdem os irmãos de Laodiceia, bem como a ninfa e a igreja que se reúne na casa dela. Se você abrir em Romanos 16, 6, a gente vai ler, saúdem Maria, que muito trabalhou
por vocês. Então, precisamos fazer justiça. O apóstolo Paulo, ele não só deu abertura às mulheres, como ele reconhece a importância do ministério, do trabalho de muitas mulheres em sua vida. Essa história que nós vamos conversar um pouquinho hoje, ela começa, não é? Quando Paulo chega a Filipos. Paulo vinha viajando, ele veio de Troade para Samotrácia, no dia seguinte já estava em Neápolis, mas quando ele chegou em Filipos, a Bíblia diz que ele permaneceu alguns dias. E eu gosto de perceber alguns detalhes assim, que a Bíblia nos oferece, nos proporciona, para que a gente pense um pouquinho. Ele veio, um dia estava num canto, um dia estava no outro, mas quando chegou em Filipos, a Bíblia diz que ele ali parou e passou alguns dias. No meu coração, eu penso que Deus tinha algo muito especial para fazer em Filipos. O mover de Deus não ia ser coisa de um dia só, não. Então, Paulo ficou lá mais alguns dias. Atos 16, agora sim, a gente vai fazer a leitura da nossa história de hoje. Eu sou a contadora de histórias, né? Atos 16, de 11 a 15. Tendo, pois, navegado de Troade, fomos diretamente para Samotrácia. No dia seguinte, a Neápolis. Dali, fomos a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia romana. Nesta cidade, permanecemos alguns dias. No sábado, saímos da cidade para a beira do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que haviam se reunido ali. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para que tivesse atenta o que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos fez esse pedido: se julgam que eu sou fiel ao Senhor, venham ficar na minha casa. E nos constrangeu a isso. Lídia essa história ela é tão importante, apesar dela estar só registrada no livro de Atos, mas veja como é importante. Lídia, ela foi provavelmente a primeira pessoa que se converteu na Europa. E quem gosta de história do cristianismo sabe o peso dessa informação. A sua casa tornou-se um lugar de encontro da primeira comunidade cristã de Filipos. Foi na sua casa que Paulo e Silas, quando saíram da prisão, encontraram aconchego, encontraram refúgio, encontraram acolhimento. O ministério exercido por Lídia deixou tantas marcas, e marcas profundas, que a gente encontra isso, o apóstolo Paulo falando sobre isso em Filipenses 1:5. Dou graças pela maneira como vocês têm participado na proclamação do Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Qual foi o primeiro dia? No sábado, naquele momento em que o apóstolo Paulo foi e encontrou um grupo que estava orando, onde Lídia estava lá naquele meio, não é?
O ministério de Lídia também pode ser visto quando o apóstolo Paulo diz em Filipenses 4:10 o seguinte: fiquei muito alegre no Senhor, porque agora, uma vez mais, renasceu o cuidado que vocês têm por mim. Na verdade, vocês já tinham esse cuidado antes, só que lhe faltava oportunidade. A gente pode relacionar essa informação também ao trabalho de Lídia, porque Lídia serviu ao Senhor, não só abrindo a sua casa, mas também ofertando, sustentando o missionário apóstolo Paulo, não é? E eu gosto de pensar que eu quero ter uma... Eu vou dar uma palavra bem pessoal e bem feminina nessa hora. É uma teologia que às vezes Roberto olha para mim e diz assim: só você consegue ver essas coisas no texto, né? Mas eu quero pedir licença para fazer uma interpretação bem feminina desse texto. Quando eu abro o meu coração, eu vejo um grupo de mulheres ali, na beira de um rio, orando, se encontrando para falar com Deus. E Deus, em sua soberania, em sua paciência conosco, faz com que apareça ali, traz ali o apóstolo Paulo para aquele lugar onde ele vai fazer algo extraordinário acontecer. Se você olhar atentamente, você vai perceber que naquele grupão de mulheres, porque quando mulher se reúne, ela não se reúne com 2, 3, não. A gente já faz um grupão, né, para o negócio ficar mais animado. Então, naquele grupão de mulheres, eu quero colocar um olhar atento, e gostaria que você também colocasse um olhar atento para ver que existem claramente 2 grupos. Apesar da gente pensar que ali o apóstolo Paulo estava falando para um grupo só, eu sinto no meu coração claramente que haviam 2 grupos ali. No versículo 13, a Bíblia diz assim: e assentando-nos, falamos às mulheres que haviam se reunido ali. Havia o mesmo lugar e havia a mesma palavra compartilhada, mas não havia um grupo só. Haviam 2 grupos. Primeiro grupo, certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. E as outras? Não estavam escutando? O que aconteceu com o grupão? Não é o lugar, não é o grupo, é a atitude. Lídia se destacou pela sua atitude de ouvir atentamente em seu coração aquilo que estava sendo falado pelo apóstolo Paulo. Eu gosto muito de pensar nesse versículo, o versículo 14, que fala detalhadamente sobre a vida de Lídia, porque ele faz uma biografia belíssima da vida de Lídia. Ele diz que ela tinha um nome, não é? Ela era uma mulher, ela tinha um nome, ela tinha um lugar de origem, ela tinha um trabalho, ela tinha um relacionamento com Deus e ela tinha uma atitude acolhedora à palavra de Deus. Eu gostaria muito de que
lá na frente alguém pudesse dizer pelo menos uma dessas qualidades de Lídia sobre mim. Veja quantas coisas estão acontecendo, estão sendo ditas de uma mulher que estava no meio de um grupo de mulheres. O outro grupo, quem era? Quem fazia parte desse outro grupo? Não sabemos nomes, não sabemos nada, porque nada foi ressaltado sobre essas mulheres. E isso me faz pensar, e isso me faz refletir, que há um grupo igual a Lídia e há um grupo igual àquelas que não são definidas, não marcam, não chamam a atenção por absolutamente nada. Mas por que Lídia foi ressaltada no texto? Por que ela chamou a atenção do apóstolo Paulo? Será que foram as qualidades que ela tinha? Não. Quando eu leio esse texto, com esse olhar feminino, esse olhar apaixonado, eu vejo claramente que a palavra de Deus diz: o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Quem abriu o coração foi o Senhor. E por que foi que o Senhor abriu o coração só de Lídia? Porque o Senhor sonda os nossos corações. Quando Paulo fala sobre Lídia, lá no comecinho, ele disse que ela era temente a Deus. No meio do grupo, havia quem tinha um coração que temia ao Senhor, e havia também aquelas que não tinham um coração temente ao Senhor. No meio do grupo havia uma mulher que ouvia atentamente, que se importava com aquilo que estava sendo dito, mas também haviam outras que não ouviam atentamente e por isso talvez não se importassem com aquilo que estava sendo dito. Com essa palavra simples assim, eu queria dizer que Deus vê os nossos corações. Eu queria dizer que eu posso enxergar todas nós, mulheres da Igreja Batista do Farol, na margem do rio. Eu posso enxergar você, eu, ela, aquela outra ali, todas nós na beira do rio. E eu vejo isso sempre, sabe, irmãs? Eu vejo sempre as mulheres tentando se reunir, sustentando, fazendo um esforço enorme para que tudo aconteça na igreja do Senhor. Eu consigo ver isso claramente. E eu tenho certeza que você também, e os homens também conseguem ver isso. O mover de Deus na vida das mulheres aqui da igreja. Mas eu queria destacar algumas coisas. Eu gostaria que você abrisse o seu coração, porque o Senhor abriu o meu coração para ver isso essa semana todinha. Como eu não sabia o texto, eu nem atentei. Mas essa semana toda Deus ficou me mostrando detalhes do coração das mulheres aqui da Igreja do Farol. Domingo passado, eu vi Deus agindo na vida de uma mulher temente a Ele e com um coração transbordando de vontade de honrar a esse Deus. Eu vou citar alguns nomes, outros eu não vou citar.
Mas Deus sabe. Andréa Núcia perdeu seu esposo e em menos de 15 dias ela manda uma mensagem para mim dizendo: Cláudia, menos de 15 dias, não se preocupe, porque eu estarei na minha escala do berçário. Já era Deus falando comigo: Cláudia, abra os olhos e veja quantas mulheres estão juntas com você, com os corações abertos para servir e honrar a Deus. E aí, naquele mesmo domingo, eu estava dando aula na EBD, ali no gabinete da juventude. Quando eu me viro, a porta de vidro, né? Quando eu me viro, eu vi uma mãe tomando conta de 2 crianças com autismo, num lugar inapropriado. Mas servindo ao Senhor, aqui nesse lugar, porque o seu coração estava aberto para acolher esse Deus que tem nos deixado de pé. E aí, quando eu olhei a Simone ali com o Luquinhas e com o Samuel, eu disse: de verdade, Senhor, o Senhor tem feito maravilha através da vida das irmãs da minha igreja. E aí, quando terminou o culto aqui, eu vou saindo, uma pessoa me chama. E essa pessoa disse: Cláudia, tem um minuto para mim? Eu disse: tenho. E ela disse: eu estou vivendo um momento desafiador, por isso, aquilo outro. E fez uma lista, realmente está vivendo um momento bastante desafiador. Mas uma coisa eu sei: eu não posso deixar a minha classe da EBD. Eu só quero uma pessoa que me ajude, que divida comigo. E naquela hora eu disse: Senhor, eu louvo o teu nome, porque o Senhor tem levantado pessoas desse jeito na vida da nossa igreja, que apesar de passar por um monte de coisas difíceis, porque a primeira coisa que podia acontecer era dizer: olha, por isso tudo que eu estou vivendo, eu não posso mais ficar sendo professora da EBD. Mas foi exatamente o contrário. Eu estou passando por tudo isso, mas eu não posso deixar de servir ao meu Senhor. Eu só quero alguém que me ajude. E aí chega a segunda-feira e eu chego aqui no Projeto Dorcas e vejo uma linda mulher chamada Araci, esperando uma cirurgia, correndo de médico em médico, vindo para o Projeto Dorcas, bordando coisas que, se vocês verem, vocês não acreditam. Bordando lindamente. Ela podia dizer: eu estou nessa correria de médico, vou fazer uma cirurgia, alguns desconfortos e tal. Estava aqui, trabalhando, dedicada ao Senhor. Junto com ela estava a irmã Luzinete também, esperando uma cirurgia, batalhando, segurando lá, bordando, fazendo um monte de coisa. Eu quero dizer, viu, auxiliadora, que quando você falou comigo, chegou atrasada, dizendo assim: Cláudia, eu estou entrando aqui tal atrasada, porque nenhum Uber quis me pegar. O Uber não quer mais ir lá em cima, lá onde eu moro. Mas mesmo assim, atrasada, eu quis vir. Ela ficou com vergonha, mas naquela hora que ela me contou, eu disse: Senhor, eu te louvo, porque qualquer uma de nós, eu inclusive, já teria desistido. Porque não é brincadeira não, você ficar o tempo todo esperando, e o cara dizendo: não, agora não vou mais não. Aí outro: não, também não posso ir não. A hora passando, você sabendo que vai chegar aqui tarde, mas
o meu coração, temente ao Senhor, ele não me permite ficar acomodada e arranjar desculpas para não fazer. Atrasada, eu chego com vergonha, pelo cantinho, mas estava ali, presente, trabalhando. Aí, irmãos, chega uma pessoa e vai conversar comigo. O nome dela é Estela. Estela todo mundo conhece. Estela perdeu um filho, perdeu o marido, deixou de fazer algumas atividades aqui na igreja, mas continua no Projeto Dorcas. Sabe o que foi que ela me disse? Na segunda-feira, ela disse assim: Cláudia, eu estou me sentindo tão mal por estar trabalhando, servindo ao Senhor, só no Projeto Dorcas. Isso é tão pouco, que eu pedi a Deus que me mostrasse uma coisa para eu fazer. E Deus me mostrou. A partir de agora, eu vou escrever. Esdrinhas escrevia poesia, não era aquelas... Ela disse, eu vou escrever, mas só para evangelizar. Vou escrever a história de Cristo para ser usada para evangelização. E já mandou uma enorme para mim. Antes ela disse assim, posso mandar agora ou vou lhe atrapalhar? Eu disse, pode mandar. E ela mandou lindo texto escrito para evangelização. Por quê? Porque é muito pouco trabalhar somente no Projeto Dorcas. E Deus foi falando ao meu coração. Eu vejo, sabe, irmãos... Aí eu passo para quarta-feira, eu vejo nas quartas-feiras, Deus separando um monte de mulher que vem do trabalho. Não é para sentar só e prestar o culto aqui, não. Vão para lá, para a cozinha. Fazer comida. Fazer lanchinho para todo mundo. Cuidar dos detalhes, da arrumação, de todas essas coisas. Eu vejo dia de quinta-feira mulheres que abrem as suas casas para os pequenos grupos. Não é, pastor Luiz Carlos? Ele estava por ali. Ali. Não é isso? Mulheres que abrir casa não é fácil, não. A gente viu Lídia abrindo casa, viu Ninfa abrindo casa, mas é difícil abrir casa, né? Porque não é só destrancar a porta, não. É arrumar, é fazer um cafezinho, né? É deixar, porque crente gosta de comer, mas gosta também de olhar a casa, né? Gosta de dar aquela bisuzada, né? Para ver e tal. Umas fazem até assim, né? Não, estou brincando. Mas eu conheço mulher que quer até conhecer a cama do pastor. Foram lá em casa, as Dorcas... Foram lá em casa, não foi, dona Araci? O grupo das Dorcas. Não foi a Araci que quis conhecer a cama do pastor, não. Foram outras. Foram lá em casa. Isso é fácil? Abrir casa é fácil? É nada, é não, né? Mas toda quinta-feira... tem quem abra a sua casa para acolher, para receber a igreja de Cristo. Aí a gente vai passando, né? E pensa em outras mulheres. E agora eu não quero chorar. Mas, sabe, Laila, quando eu lhe vejo aqui, servindo ao Senhor, preparando o chá de bebê de todas as suas amigas, todas as vezes, eu digo, Senhor, um dia vai ser o dela. Porque a gente não pode servir ao Senhor naquilo que nos é confortável, naquilo que é fácil. É servir ao Senhor em tudo, sabe, irmãos? Em tudo, em tudo. Aí eu me lembro da pandemia. E eu me lembro de uma mulher que vinha grávida, quando a maioria de nós estava com medo. E ficava só lá assistindo, né? Prestando culto através
dos nossos queridos aparelhinhos. Mas tinha uma mulher grávida aqui. Teve até Covid. Grávida. Estava aqui cantando. Estava aqui louvando. É por isso que eu digo, sabe, irmãos, eu vejo a margem do rio. Eu vejo cada uma de nós lá. Mas eu não posso me calar e dizer que todas estão no grupo daquelas que ouvem a palavra e transformam aquela palavra que ouviu em serviço. E transformam aquela palavra que ouviu em bênção na vida do outro. Eu não posso dizer. Mas eu quero lhe dizer que mesmo que você esteja na margem do rio junto com a gente, mas esteja um pouquinho mais afastada, eu quero lhe dizer que existe o braço acolhedor do Senhor e os nossos também. Para que você chegue mais perto e que você possa se juntar ao grupo de Lídia, daquelas que escutam e daquelas que transformam vidas, através da sua casa, através das suas ofertas, através das suas palavras, através do seu braço acolhedor quando recebeu Paulo e Silas quando saíram da prisão. Eu poderia passar a noite inteira aqui falando de... Eu vejo uma mulher linda ali atrás, que faz uma série de coisas, trabalhos manuais, leva para o Lar Batista, leva para o Lar Bom Samaritano, não é isso, Jane? Traz para a escolinha. Eu vejo gente que é bênção o tempo inteiro, que é inspiração para a minha vida. Eu poderia ficar aqui, eu fico olhando e digo, meu Deus, eu tenho que falar desse povo todo, porque esse povo todo é bênção. Mas sabe, tem algumas que deveriam estar do lado de cada margem, e aí eu falo com quem mora em Maceió, já foi dessa igreja, ou não é ainda, mas poderia estar aqui conosco. Eu quero lhe dizer nessa noite, que você passe para o lado de cá. Porque esse Deus a quem servimos, Ele merece a nossa dedicação, o nosso esforço, o nosso empenho. Que esse Deus a quem servimos, Ele sonda os corações, Ele sabe das nossas imperfeições, Ele sabe das nossas dificuldades, Ele sabe quando eu estou só o caquinho. Tem dia, e eu sei que não sou eu, tem dia que a gente está, não é nem um caquinho, é o pó, não é? É o pó. Mas Ele junta o pó e faz com que aquele pozinho, aquele caquinho, seja bênção na vida dos outros. É com você também que eu quero falar. Venha para cá. Se você mora em Maceió, já foi da nossa igreja, ou mesmo não é da nossa igreja, mas acompanha de longe, gosta, acha maravilhoso, não é? Maravilhoso é servir a Deus. Maravilhoso é ter comunhão com o povo de Deus. Maravilhoso é perceber mulheres incríveis, conviver com mulheres incríveis que tem aqui, que inspiram as nossas vidas, que nos dão força, que nos mostram que a situação da gente não é ruim, não. Tem coisa muito pior. Então eu quero lhe convidar a vir para o lado de cá da margem. E do lado de cá, reconhecer a bondade de Deus que nunca falha,
a fidelidade de Deus, porque Ele é fiel o tempo todo. A gente vai cantar uma música agora, mas eu quero que as mulheres venham para cá. A gente vai cantar virado para lá. A gente vai cantar sobre a bondade de Deus. Mulheres em pé, vamos vir todas para cá. Todas as mulheres. Nós não queremos homens aqui, nem tenor, nem baixo. Soprano e contralto, todas aqui. Viradas para lá, viradas para lá. Eu sei que vão ficar uns 3, 4 gatos pingados aí, não tem problema não. Deixa, hoje não é dia do homem, quem sabe se a gente fizer uma grande campanha aqui, no dia do homem, a gente vai ter um coro bonito assim. Venham para cá, ó, venham para cá. Venham para cá. Todo mundo aqui. A letra aparece ali na frente. Eu não quero ninguém calado. A gente vai agora falar para todo mundo que nós estamos atentas à palavra do Senhor, que os nossos corações são tementes a Deus, que Deus pode usar o caquinho de cada um aqui. Isso, pode vir com o bebê dormindo, todo mundo aqui. Estou vendo mulher ainda sentada. Vamos lá, Bessie, venha para cá. Vamos cantar? Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão
Eu não falei de uma pessoa, aliás, de um grupo de pessoas que estão fazendo quimioterapia e estão aqui. Estão aqui servindo ao Senhor. Estão aqui impactando a minha vida e a sua vida. E nós, o que é que nós estamos fazendo? Confortavelmente sentados à beira do rio, vendo as águas passarem de um lado para o outro. Tem tanta coisa para a gente fazer. Enquanto fôlego nós tivermos, é para trabalhar, é para servir, é para abraçar, é para acolher. Vamos continuar? És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Senhor nosso Deus, nós queremos te dizer que nós te amamos e queremos te servir o tempo todo. Enquanto fôlego tivermos, nós queremos te servir. Usa, Senhor, o nosso louvor, a nossa adoração. Usa, Senhor, as nossas vidas. Usa, Senhor, mesmo quando eu e minhas irmãs estivermos só o caquinho, nós queremos continuar nas tuas mãos, para que o Senhor nos use para a tua glória, porque nós reconhecemos que tu és fiel em todo o tempo. Tu és aquele que tem nos sustentado, és aquele que tem falado conosco, que tem nos posto de pé em meio a tantas dificuldades. E nós queremos te dizer, Senhor, sonda os nossos corações e usa-nos, Senhor. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém.